Buenos días a todos y bienvenidos a un programa más de verdad y salvación. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares con una meditación de las Sagradas Escrituras. La presentación de hoy le ayudará a conocer un poquito más de Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Él se centra toda esperanza y fe y toda fuente de amor y bendición. En esta mañana el pastor Yuraí Cruz compartirá el tema El Dios Hombre. Que Dios les bendiga. Buenos días, amigos. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar otra vez con usted la palabra de Dios. Que Dios pueda ayudarnos con su Espíritu para entender su palabra. Oremos. Bondadoso Padre, ahora que vamos estudar tu palavra, necessitamos tu presença, necessitamos de la direção de tu Espírito. Venga ajudar-nos a compreender tu palavra e também a vivê-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ayer concluímos nosso estudo apresentando nossa salvação como uma impossibilidade humana, mas uma possibilidade divina. Hablamos que Deus puso em ação um maravilhoso plano para sacar o homem do abismo onde ele mesmo se puso. Esse plano foi a entrega de lo que o cielo tinha de melhor. Foi a entrega de lo que Deus tinha de mais precioso. Foi a entrega de seu próprio Hijo como resgate de la humanidade. Em esse plano, Deus se tornaria como um de nós outros para passar por la mesma prueba de Adão a fim de redimir a raça caída. Isso solamente foi possível em la completa submissão de Jesus, em assumir a natureza humana para enfrentar a Satanás em la mesma natureza em la qual ele obtuvo a vitória. Assim foi necessário que o Hijo de Deus se tornasse o Hijo del Hombre ou el Dios Hombre. Uma compreensão correta de la perfeição e completa ausência del pecado em las duas naturezas de Cristo, divina e humana, é vital para a compreensão del plano de salvação. Uma compreensão equivocada de ambas ou uma de las naturezas de Cristo nos levará a uma compreensão equivocada del plano de salvação. Por esto, necessitamos estudar o tema com humildade e com atitude de oração, para que o Espírito Santo nos pueda guiar a uma correta compreensão do assunto. Vamos começar o estudo estudando a natureza divina de Jesus Cristo. Necessitamos entender que antes, durante e depois de sua encarnação em la humanidade, ele sempre foi e nunca deixou de ser Deus, em el mais amplo sentido de la palavra. Em relação à divinidade de Jesus Cristo, a heresia mais comum que ha afetado o cristianismo por siglos é o arianismo, aún muito presente em el pensamento teológico de muitos grupos cristianos de hoje. O arianismo derivou seu nome de Arius, um de los presbíteros de Alejandría que viveu de 256 a 336 depois de Cristo. O arianismo defende a ideia de que Jesus Cristo não possui a deidade essencial. Cristo havia solo a primeira de las criaturas e a maior de todas. E talvez se hubiera tornado uma espécie de Deus por adoção, pero jamás como el Padre transcendental. Assim, Cristo habría sido criado de uma maneira especial, tornando-se el Hijo de Deus em certo ponto em la eternidade. Os textos bíblicos que vamos a citar são concluyentes e convincentes de que Jesus é e sempre foi Deus em substância e em natureza. O primeiro se encontra em Juan 1, de 1 a 3. Em el princípio era el Verbo, e el Verbo era com Deus, e el Verbo era Deus. Este era em el princípio com Deus. Todas as coisas por ele foram hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esse texto por si solo é muito claro e convincente contra as doutrinas arianas. Por favor, amigo, razone comigo. Se todas as coisas que foram hechas por el Verbo Jesucristo, e sem Ele nada de lo que ha sido hecho foi hecho, luego, Ele é o Criador e de nenhuma maneira pode ser uma criatura. Outra grande verdade do texto é a afirmação de que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em 1 de Juan 5:20 leemos: pero sabemos que o Hijo de Deus ha venido e nos ha dado entendimiento para conhecer al que é verdadeiro. E estamos em el verdadeiro, em su Hijo Jesucristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O apóstolo Juan, quem estuvo personalmente com Jesus por mais de 3 anos, contemplando sua vida, ouvindo suas enseñanças, apreciando seus milagros, não teve dificuldade de reconhecer que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele escutou as palavras de Jesucristo: Eu sou a ressurreição e a vida. Escutou as palavras: Lázaro, ven fuera. Ele viu al que estava muerto por 4 dias, caminhando fora del sepulcro. Por lo tanto, Juan não teve dificuldade de dizer, e o Verbo era Deus. Em Hebreus 1:8 leemos: Mas el Hijo disse, tu trono, ó Deus, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Em este pasaje, o escritor de la epístola a los Hebreos, quando habla del Hijo, lo llama Deus. E aún mais, aplica a Jesus textos bíblicos do Antigo Testamento que se referem a Jeová. Isso significa que Jeová, Deus do Antigo Testamento, é Jesus em el Nuevo Testamento. Há muitas outras evidências bíblicas de la divinidade de Jesucristo. Algumas de elas são: primeiro, Cristo possuía os atributos pertenecientes solamente à divinidade: omnipotência, omnisciência, omnipresença, existência própria, eternidade, etc. Em Mateus 28:18, lemos sobre sua onipotência: todo poder me é dado em el cielo e em la tierra. Mateus 9:4, hablando de sua onisciência e conhecendo Jesus os pensamentos de ellos, dijo: ¿por que pensáis mal em vuestro coração? De sua onipresença lemos em Mateus 18:20, porque donde estão 2 ou 3 congregados em mi nombre, ali estou eu em meio de ellos. Hablando de sua existência própria, leemos em Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida em si mismo, assim também ha dado al Hijo el tener vida em si mismo. Ainda hablando de sua eternidade, Isaías 9:6, porque um niño nos é nascido, hijo nos é dado, e el principado sobre su hombro, e se ele llamará su nombre admirável consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El segundo evidência de la divinidade de Jesucristo: nombres e títulos divinos foram atribuídos a ele. Emmanuel, Mateus 1:23. E aqui uma virgem concebirá e dará à luz um hijo, e llamarás su nombre Emmanuel. Outro título também é Hijo de Deus, em Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesucristo, Hijo de Deus. Juan 8:58. Jesus les dijo: de cierto os digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Outro título também atribuído à la divinidade. Cristo é o Hijo de Deus, preexistente e existente por si mesmo. Al hablar de esta preexistência,
Cristo hace retroceder a mente hacia las edades sem fim. Nos assegura que nunca houve um tempo quando Ele não haya estado em estrecha relação com o eterno Deus. Aquele cuya voz os judíos escutavam, em esse momento havia estado junto a Deus. Aunque a palavra de Deus habla de la humanidad de Cristo quando estuvo em esta tierra, também habla definitivamente acerca de sua pré-existência. O Verbo existiu como um ser divino, como o Hijo eterno de Deus, em união e em unidade com o Padre. Desde a eternidade era o mediador del pacto, aquele em quem seriam bendecidas todas as nações de la tierra, tanto judíos como gentiles. Se lo aceptavam, o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Juan 1:1. Antes de que os ángeles fossem criados, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo les mostra que, aunque eles poderiam calcular que sua vida tinha menos de 50 anos, sin embargo, sua vida divina não podia ser calculada por cômputos humanos. A existência de Cristo antes de sua encarnação não se mide com números. Outra evidência da divinidade de Cristo é que, em muitas ocasiões, ele aceitou ser adorado. E a adoração é devida solamente a Deus. O apóstolo Paulo, inspirado por el Espírito Santo, nos aconseja. Em Filipenses 2, 9 a 11. Por lo cual Deus também lo exaltou hasta lo sumo, e le dio un nombre que é sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para a glória de Deus Padre. Todos estes textos revelam que Cristo sempre foi, é e será Deus essencialmente, possuindo todos os atributos da divinidade. Ele é igual com o Padre em poder, autoridade, natureza, substância e caráter. Como aquele que existe por si mesmo, ele tem vida original, não derivada. Muitas outras considerações poderiam ser hechas sobre a divinidade de Cristo, mas também necessitamos abordar vários aspectos de sua humanidade ou de sua natureza humana. Os gnósticos ensinavam que a matéria era por si própria, sua própria natureza mala. Algo assim como, na atualidade, os seguidores da ciência cristiana ensinam que é um erro da mente mortal. Portanto, Cristo como Deus não ha tenido um corpo material, e seu corpo era solo aparente. Estes hereges, chamados docetai, donde deriva o nome docetismo, incluem a Basílides, Marción, os maniqueos e outros. Por lo tanto, o docetismo é a doutrina que nega a humanidade de Jesucristo. Estas falsas doutrinas relativas à negação da humanidade de Cristo foram grandes herejias que tentaram destruir a fé cristiana em el primeiro século e foram duramente combatidas por los apóstoles, especialmente Pablo e Juan. Em 1 de Juan 4, 2 e 3 leemos: em esto conocé el Espírito de Deus. Todo espírito que confiesa que Jesucristo ha venido em carne é de Deus. E todo espírito que não confiesa que Jesucristo ha venido em carne não é de Deus. E este é o espírito del anticristo, el qual vosotros habéis oído que viene e que agora está em el mundo. Note-se que em esse texto Juan foi categórico e enfático contra as enseñanças de los gnósticos. Para Juan, o assunto da humanidade de Cristo era crucial para a fé cristiana. Aí estava uma linha divisória entre pertenecer a Deus ou ter o espírito do anticristo. Por lo tanto, nossa fé em la humanidade de Cristo
y nuestra comprensión de su naturaleza humana es esencial a nuestra salvación. En Juan 1:14 leemos: el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este texto, la expresión "y el verbo fue hecho carne", traduzida del griego kai, ho, logos, sarke, geneto, significa que el verbo Jesucristo asumió la naturaleza humana no de una forma aparente, mas de una forma real, una naturaleza inferior a la naturaleza divina que él poseía. También tratando del mismo punto, Pablo declara en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Filipenses 2:6-8 también escribió: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A respecto de la manifestación de Dios en la carne o en la naturaleza humana, Pablo dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. De hecho, es el gran misterio porque humanamente, mesmo utilizando los mejores métodos científicos, es imposible explicar cómo Dios se transformó en un embrión en el vientre de María y nació como un indefenso bebé en el pesebre en Belén. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles que le adoraba por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Jesús creció como niño bajo las leyes del desarrollo humano. El doctor Lucas así describe el crecimiento de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 40 y 45. Con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esta mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo, recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Aún que Cristo tenía todas las necesidades físicas de un ser humano, después que la raza había vivido 4.000 años de degeneración y pecado, era él exatamente similar a los descendientes de Adán. Tenía las pasiones y las tendencias pecaminosas inherentes a los seres humanos después de la caída. ¿Podría Cristo decir, como David: en iniquidad he sido formado y en pecado me concebió mi madre? ¿Podría decir como Pablo: ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí? La respuesta es un categórico no.
Es bueno acordar de que Jesús asumió completamente la naturaleza humana por ter nacido de María, pero não podemos ignorar que ela foi concebida por el Espírito Santo. Quando el ángel apareció a María, dijo: El Espírito Santo vendrá sobre ti, e el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Assim, não devemos ter dúvidas em quanto à perfeição impecável da natureza humana de Cristo. Assim, somos aconselhados a ser cuidadosos, sumamente cuidadosos, em la forma em que os ocupais da natureza humana de Cristo. Não lo presenteis ante a gente como um homem com tendências pecaminosas ao pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado como um ser puro e sem pecado. Se uma mancha de pecado sobre ele era a imagem de Deus, poderia cair, e caiu por la transgressão. Por causa de seu pecado, sua posteridade nasceu com tendências inerentes à la desobediência. Pero Jesucristo era o unigênito Hijo de Deus. Tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todo sentido como é tentada a natureza humana. Poderia haver pecado, poderia haver caído, pero em nenhum momento houve em ele tendência ao mal. Foi assediado por las tentações em el deserto, como foi Adão por las tentações em el Edém. Nunca deixeis, em forma alguma, a mais leve impressão em las mentes humanas de que uma mancha de corrupção ou uma inclinação hacia ela descansou sobre Cristo, ou que em alguma maneira se rendeu à corrupção. Foi tentado em todo como o homem é tentado. E, sin embargo, é del chamado el santo ser, que Cristo pudiera ser tentado em todo como lo somos nosotros, e, sin embargo, fuera sin pecado, é um mistério que não ha sido explicado a los mortales. A encarnação de Cristo sempre ha sido um mistério e sempre seguirá sendo-le. A persona de Jesucristo possuía duas naturezas, divina e humana. Ele é o Deus homem, pero observe que a encarnação significou o eterno Hijo de Deus assumindo sobre si a natureza humana. E não o homem Jesus adquirindo a natureza divina. O movimento ocorre em el sentido de Deus para com o homem e não del homem para com Deus. Solamente um Salvador divino humano poderia trazer a salvação. Cristo, em el hecho de la encarnación, teniendo en vista compartir su naturaleza divina con los creyentes, trajo a la humanidad dentro de sí mismo, a través de los méritos del sangre del Hijo de Dios. Los creyentes pueden participar de la naturaleza divina tan esencialmente en el plan de salvación. La combinación de las naturalezas divina y humana torna efectiva la propiciación realizada por el sacrificio de Cristo. A vida de um ser humano sem pecado, ou mesmo de um ángel, não podia expiar os pecados da raça humana. Tão solamente o divino humano, Criador, poderia resgatar a humanidade. Por meio da fé e a aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador personal, nos tornamos participantes da natureza divina, recebemos poder divino para huir da corrupção que há em el mundo e viver uma vida para agradar a Deus e honrar su nombre. Apreciado amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptar el Dios hombre como su Salvador personal. Acéptala hoy y tendrás la vida eterna y una maravillosa vida cristiana de victorias. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844
o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.